Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, a gente vai continuar seguindo com a matéria, a gente vai aprender mais uma ferramenta para trabalhar com a lógica proposicional. Hoje a gente vai falar da álgebra booleana. Nós vamos usar a álgebra booleana para a gente verificar a equivalência entre duas fórmulas. Por exemplo, aqui eu tenho alfa equivalente a beta, e o símbolo da equivalência é esse igual com três tracinhos, tá? De maneira prática, isso daqui é uma igualdade de fórmulas, tá? Duas fórmulas equivalentes são duas fórmulas iguais. Ou seja, se você fizer a tabela verdade dessas duas fórmulas, o resultado vai dar o mesmo. Claro que a gente sabe que trabalhar com tabelas verdades pode ser um problema, porque elas podem crescer de maneira exponencial. Então a gente vai trabalhar com a álgebra booleana, que nada mais é do que um conjunto de leis que vão estabelecer quando duas fórmulas são equivalentes. Na álgebra booleana, a gente mostra essas igualdades por meio do que a gente chama de sequência de igualdades. Assim como na matemática, né? Se eu sei que x é igual a y e y é igual a 32, então por essa sequência de igualdades eu sei que x é igual a 32. Outra coisa que vale também na álgebra booleana é que se eu descobrir que x é equivalente de y, sempre que eu ver as ocorrências de x numa fórmula, eu posso substituir x por y. E como assim? Assim como na matemática, né? Eu posso ter uma fórmula a mais b menos x é igual a 10, por exemplo, e eu posso pegar esse x e substituir pelo 32 que eu tinha encontrado. Então essa fórmula pode ser reescrita com a mais b menos 32 igual a 10, certo? A álgebra booleana ela é bem parecida com a álgebra que a gente conhece da matemática, né? Para quem não estava gostando muito da parte de dedução natural, daquelas árvores de prova, aqui tem uma álgebra booleana vai ser mais reconhecida por vocês. Bom, aqui nesse slide a gente tem todas as leis da álgebra booleana, todas as regrinhas, não é? Claro que são muitas regras, mas não se assustem. Primeira coisa que eu já quero dizer para vocês, o nome das regras que estão sempre aqui à direita não precisa decorar, tá joia? É só mesmo entender e aprender a usar as regrinhas. Pessoal, a grande maioria das regrinhas aqui são bem intuitivas. Por exemplo, a primeira regrinha diz pra gente que alfa e falso é equivalente a falso. E é mesmo, né? Quer dizer, falso e falso dá falso, verdadeiro e falso dá falso. Então, alfa e falso, quer dizer, qualquer coisa e falso vai dar o falso. Do mesmo jeito, na segunda regrinha, eu tenho alfa ou verdadeiro. Alfa ou verdadeiro dá verdadeiro. Por quê? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, qualquer coisa ou verdadeiro dá verdadeiro. Vamos descer aqui para baixo. Olha essa regrinha daqui. Alfa e não alfa dá falso. Por que dá falso? Porque se o meu alfa for falso, o meu não alfa é verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. E se o meu alfa for verdadeiro, então o meu não alfa é falso, verdadeiro e falso, falso. Aqui embaixo a gente tem uma coisa bem parecida, quer dizer, alfa ou não alfa vai dar verdadeiro. Por quê? Porque se alfa for falso, não alfa vai ser verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro. E se alfa for verdadeiro, não alfa vai ser falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Aqui em cima a gente tem algumas regrinhas, né? Quer dizer, alfa e alfa é o próprio alfa ou alfa é o próprio alfa. Eu posso inverter a ordem das fórmulas, né? Alfa e beta é uma coisa que beta e alfa ou beta é uma coisa que beta ou alfa. Lembra que a gente não pode inverter se for uma implicação, né? E aqui embaixo está dizendo que a gente pode associar o ex, quer dizer, alfa e abre parênteses beta e gama é uma coisa que alfa e beta e gama, o parênteses pode mudar de lugar, certo? Pessoal, eu não vou passar por cada uma das regrinhas aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar bem monótono. Mas façam a tabela verdade, verifiquem que cada uma dessas regrinhas elas são equivalentes. Inclusive, vamos fazer uma tabela verdade de um fato bem curioso aqui embaixo. Olha só. Essa regrinha aqui está dizendo que alfa implica em beta é não alfa ou beta. Olha que esquisito. Alfa implica em beta, se A então B é a mesma coisa que não A ou B. Se eu começar a tabela verdade aqui no cantinho, né? Eu vou precisar do A, eu vou precisar do B, eu vou precisar do não A, eu vou precisar do A implica em B e eu vou precisar do não A ou B. Vai ficar meio enroladinho aqui, mas acho que dá pra gente ver, né? O A é falso, falso, verdade, verdade. O beta vai ser falso, verdade, falso, verdade. O não alfa aqui eu vou simplesmente inverter, então onde é verdade vira falso
e onde é falso vira verdade. A implica em beta, falso implica em verdade, 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 falso, verdade, né? Vamos para o final aqui, não alfa, não A ou B. Aqui o não A é verdade ou falso, verdade. Aqui o não A é verdade, verdade ou verdade, verdade. Aqui o não A é falso, falso ou falso, falso. Aqui o não A é falso, falso ou verdade, verdade. Então perceba, mesmo que seja estranho num primeiro momento, o alfa implica em beta, né? E o não alfa ou beta, eles são exatamente iguais. Quer dizer, quando um dá verdade, o outro dá verdade também. E quando um dá falso, o outro dá falso também. Então a tabelinha verdade não vai mentir pra gente, né? Se a gente tem um alfa implica em beta, a gente pode substituir por um não alfa ou beta, porque na prática é a mesma coisa. E a gente tem mais essa regrinha aqui, né? A biimplicação, alfa, biimplicação, beta, na verdade são duas implicações. E alfa implica em beta e beta implica em alfa. A gente já até tinha visto isso daqui. Bom, vamos olhar agora um pouquinho de atenção para esse quadrinho, né? Aqui eu tenho, perceba, alfa e beta ou gama. Aqui eu não tenho e, ou o e ou, que eu posso mudar os parênteses de lugar, né? Na verdade, pessoal, essa regrinha daqui, e a de baixo também, né? Mas essa regrinha daqui parece muito com aquela regrinha da matemática da distributiva. Quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3 mais 4. Na matemática a gente pode distribuir isso, né? Isso fica 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Aqui também. Quer dizer, se eu tenho alfa e beta ou gama, eu vou distribuir o alfa em cima do beta e em cima do gama. E a operação que eu vou usar é o e. Como assim? Vira alfa e beta ou alfa e gama. E a mesma coisa pode ser feita se eu tiver um alfa ou beta e gama. Quer dizer, agora eu vou distribuir o alfa em cima de beta e em cima de gama, só que a operação é o ou. Eu distribuo em cima do ou. Ou seja, eu vou ficar com alfa ou beta e alfa ou gama. E agora vamos olhar para essas duas regrinhas aqui de baixo. Essas duas regrinhas são famosas porque tem nome, chama De Morgan. Pessoal, o De Morgan nada mais é do que a distributiva da negação. Como assim? Aqui, tá vendo? Eu tenho alfa e beta negados. Como é que eu faço para trabalhar com isso? Eu vou distribuir a negação. Eu vou ter não alfa ou não beta. Então percebam, quando eu faço a distributiva da negação, eu distribuo a negação invertendo o sinal, aonde eu tinha e vira ou. Inclusive a gente pode olhar aqui a próxima regrinha de baixo, né? Quando eu tenho não alfa ou beta, eu vou distribuir a negação e eu vou inverter o sinal. Vou ficar com não alfa e não beta. Vamos começar com os exemplos. Olha aqui em cima. O que eu quero provar é que essa fórmula da esquerda é equivalente a A, simplesmente. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou começar resolvendo. Aqui em cima eu tenho um A ou falso. A ou falso é A, porque falso ou falso é falso, verdade ou falso é verdade. Então me diz o valor de A e eu sei o valor do resultado dessa fórmula aqui. Então eu vou escrever igual na matemática, quer dizer, eu vou colocar o A aqui e o resto da operação, o resto da fórmula eu vou simplesmente repetir. Aqui eu vou resolver o parênteses agora da direita, eu tenho B ou verdade. B ou verdade é verdade. Verdade ou verdade, verdade. Falso ou verdade, verdade também. Então eu vou ficar com A e verdadeiro. A e verdadeiro, vamos lá. Falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, A e verdadeiro vai dar o próprio A. Mais exemplo. Aqui a gente tem um falso e A. Falso e A vai dar falso. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Ou B. Falso ou B a gente já tinha visto, quer dizer, se B for falso, falso ou falso, falso, se B for verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, então B. Outro exemplo, nesse daqui, para resolver esse parênteses, eu vou ter que distribuir a negação. Então a primeira coisa que eu faço é escrever o lado esquerdo aqui, né, do jeito da fórmula, do jeito que estava, e agora eu vou distribuir. Não B, o ou vai virar um E, não A. Bom, aqui eu posso até inverter, né? Eu posso pegar esse não A e trocar com esse não B, mas eu vou fazer direto. Aqui eu tenho dois E's, então eu sei que A
e não A do lado de cá, A e não A dá falso. Então isso daqui vai ficar um falso e não B. Falso e não B, falso. Olha essa equivalência aqui que interessante. A implica em B, a gente sabe que não é a mesma coisa que B implica em A. Mas a gente vai provar aqui agora que A implica em B é a mesma coisa que não B implica em não A, que eu posso inverter se eu negar os dois lados da implicação. Como eu provo isso? Bom, eu começo aqui com A implica em B, e a única regrinha que eu tenho para trabalhar com a implicação é substituir o A implica em B pelo não A ou B. E agora que eu tenho esse não A ou B, eu posso inverter a ordem se eu quiser, ficar B ou não A, certo? Pessoal, uma regrinha que é pouco utilizada, né, até meio esquisitinha, mas eu posso sempre negar duas vezes qualquer fórmula. Por que eu posso fazer isso? Porque negar e negar de novo é que nem multiplicar por menos 1 e multiplicar por menos 1 de novo. Falso negado vira o verdadeiro negado de novo volta para o falso, né? Então B e não B é a mesma coisa. Bom, por que eu fiz isso no fundo? Foi porque agora eu tenho um não alguma coisa ou outra coisa. Eu posso dizer que eu tenho um não alfa ou beta. Não alfa ou beta é alfa implica em beta. Pessoal, a regrinha que eu estou usando aqui é a mesma regrinha que eu usei, né, na primeira linha. Quer dizer, x implica em y é equivalente a não x ou y. E essa regrinha aqui, ela vale tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, né? Afinal que a gente tem uma igualdade. Então eu posso substituir um não x ou y, ou seja, eu posso transformar um ou numa implicação, se eu tiver negação. No caso aqui eu tenho não, o meu x seria não b e o meu y seria o não a.